A tensão ali no tribunal de Pôncio Pilatos é um negócio assim, é quase palpável. O ar tá pesado, tem acusações voando de absolutamente todos os lados e a pressão política sobre o governador romano é esmagadora. É uma cena de caos completo, né? Exato. É um julgamento que define vida ou morte. Mas bem no meio desse caos todo, na tentativa de provar que Jesus é um agitador social, os acusadores deixam escapar um pequeno detalhe geográfico. Um detalhe que muda tudo. Isso, eles mencionam a região da Galileia. E a narrativa bíblica captura o exato momento em que Pilatos enxerga uma brecha legal. Ao ouvir a palavra Galileia, ele vê tipo uma rota de fuga política perfeita. Ele encontra a saída de emergência dele ali. Com certeza. Ele decide transferir a jurisdição do caso para Herodes Antipas, que, por uma coincidência absurda ou providencial, estava ali mesmo em Jerusalém. E é exatamente nesse ponto que a gente começa a nossa imersão de hoje. Neste nosso estudo profundo, a gente foca em um dos textos mais intrigantes e politicamente carregados de toda a Escritura. Que é o capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Isso, dos versículos 6 ao 12. E a nossa missão aqui não é só, ler os fatos, mas entender a mecânica dessa cena toda. A gente quer desvendar como o julgamento de um carpinteiro silencioso expôs a frivolidade do poder humano. Nossa, frivolidade é a palavra certa. E forçou inimigos políticos ferrenhos a se tornarem, incrivelmente, os melhores amigos. É uma reviravolta bizarra. E para quem nos ouve e quer mergulhar nesse cenário, é preciso visualizar a ironia absurda do que acontece logo na sequência. Pilatos se livra do problema e Jesus é levado até Herodes. O texto relata que, quando Herodes viu a Jesus, ele ficou extremamente alegre. Mas olha, a gente precisa colocar isso em perspectiva. Temos um homem que está sendo julgado sob a pena de morte, certo? Sim, uma situação gravíssima. Os líderes religiosos estão lá exigindo uma crucificação. É um cenário de puro desespero. No entanto, a reação de Herodes não é, de jeito nenhum, a de um juiz buscando a verdade. Nem um pouco. Ele reage com a empolgação de quem acaba de conseguir, ingressos para a primeira fila de um espetáculo de ilusionismo. É bem isso. A Bíblia diz que a grande esperança dele era assistir à realização de algum milagre. É como se ele dissesse, finalmente o famoso Jesus da Galileia está aqui para me entreter. O que é assustador se a gente parar para pensar. Tratar o julgamento do Filho de Deus como entretenimento. É o que a gente pode chamar de uma frivolidade institucionalizada. E para entender como chegamos a esse nível de distorção, a gente precisa olhar para a mecânica do poder daquela época. Tá, e como funcionava isso? O texto identifica Herodes como a autoridade sobre a Galileia. Historicamente, ele é Herodes Antipas, que detinha o título de tetrarca. E vale a pena a gente fazer uma pausa rápida aqui para explicar esse termo. O que exatamente faz um tetrarca e por que isso dita o comportamento dele nessa cena toda? Um tetrarca era essencialmente um governante fantoche. Ele era nomeado por Roma. Após a morte do pai dele, Herodes, o Grande, aquele mesmo que a Bíblia relata ter mandado matar os bebês lá em Belém, o reino foi dividido. Então ele herdou só um pedaço do problema. Exato. Antipas recebeu uma fatia que incluía a Galileia e a Pérea. E a mecânica do governo dele era, um ato de equilíbrio muito exaustivo. Ele precisava agradar o imperador romano para manter o cargo. Para não perder o poder, claro. Isso. Mas ele também precisava pacificar os súditos judeus dele para evitar revoltas. Isso criava um líder profundamente inseguro, muito vaidoso e sempre, mas sempre, em busca de validação ou de alguma distração. Nossa, faz todo sentido. Então a alegria dele ao ver Jesus não tem absolutamente nada a ver com justiça ou com espiritualidade? Nada. É só o alívio de um político entediado que vê ali a chance de um entretenimento exótico. É a absurda ideia de tratar o criador do universo como, um mágico contratado para animar uma festa no palácio. Perfeito. Antipas recebeu uma fatia que incluía a Galileia e a Pérea. E a mecânica do governo dele era, um ato de equilíbrio muito exaustivo. Ele precisava agradar o imperador romano para manter o cargo. Para não perder o poder, claro. Isso. Mas ele também precisava pacificar os súditos judeus dele para evitar revoltas.
Isso criava um líder profundamente inseguro, muito vaidoso e sempre, mas sempre em busca de validação ou de alguma distração. Nossa, faz todo sentido. Então a alegria dele ao ver Jesus não tem absolutamente nada a ver com justiça ou com espiritualidade? Nada. É só o alívio de um político entediado que vê ali a chance de um entretenimento exótico. É a absurda ideia de tratar o criador do universo como, sei lá, um mágico contratado para animar uma festa no palácio. Perfeito. Né? Ele bombardeando Jesus com curiosidades fúteis. Fazendo perguntas sem o menor peso. E isso, tipo, talvez pedindo que ele multiplicasse pães ali mesmo no tapete do salão, ou que fizesse um objeto levitar. Uma verdadeira enchente de perguntas vazias. E aí vem o choque da narrativa. Exatamente. Diante de todo esse falatório, a narrativa bíblica nos entrega um detalhe que muda o tom de absolutamente tudo. Jesus não lhe respondeu nada. Absolutamente nada. Esse é, sem dúvida, o ponto de virada dessa passagem. O silêncio. Mas, e deixa eu te questionar um ponto aqui, porque para quem está acompanhando o estudo, estrategicamente isso parece muito contraintuitivo. Em que sentido? A Escritura relata que Jesus respondeu a Pilatos, certo. Ele conversou com o sumo sacerdote durante a madrugada. Mas diante de Herodes, ele escolhe o silêncio total. Por que não aproveitar a oportunidade? É uma pergunta excelente. Não seria essa a chance de ouro para pregar o evangelho ali, ou pelo menos apresentar uma defesa brilhante para uma autoridade tão alta que tinha o poder de libertá-lo? Por que desperdiçar a atenção de um governante com o silêncio? A resposta para isso, e a Bíblia deixa isso muito claro quando a gente olha o contexto, está no histórico espiritual desse governante. A falta de palavras de Jesus ali não é uma oportunidade perdida. É uma consequência. Consequência de quê, exatamente? Das escolhas do próprio Herodes. A Bíblia, em outras passagens, ilumina perfeitamente quem é Herodes Antipas. A gente precisa lembrar que este é o mesmo homem que havia tomado a esposa do próprio irmão. A famosa Herodias. Isso. E por ter sido repreendido publicamente, por conta desse pecado, ele mandou prender João Batista. E o texto bíblico nos conta como essa história terminou. De forma trágica. Sim, em meio a um banquete, só para impressionar convidados, Herodes mandou decapitar o profeta. Além disso, no próprio Evangelho de Lucas, uns capítulos antes, no 13, a Bíblia mostra Jesus se referindo a Herodes como uma raposa. Raposa. Uma palavra bem forte para usar com um governante. Muito forte. Jesus destacou a natureza astuta e destrutiva dele. Então, não é que Herodes fosse um ignorante buscando a verdade. Ou seja, ele já conhecia a verdade. Ele já tinha escutado a voz de Deus através da pregação de João Batista. Exatamente. A mecânica teológica que vemos aqui nesse texto é profunda demais. Nas culturas do Antigo Oriente Médio, que eram baseadas em honra e vergonha, o silêncio de um acusado podia significar submissão, sim, mas também podia ser o mais severo dos desprezos. Uau! Então o silêncio de Jesus no capítulo 23 não é medo, e muito menos falta de argumento. De jeito nenhum. É juízo. E isso é o que mais pesa aqui. Quando Deus fala, mesmo que seja para repreender duramente, ainda tem uma ponte ali, sabe? Ainda tem graça e possibilidade de arrependimento. Enquanto há repreensão, há esperança, né? Exato. A tragédia absoluta ocorre quando um ser humano endurece tanto o coração, rejeitando a verdade repetidas vezes, que o próprio Deus decide que não há mais o que ser dito. Eu fico impressionado com essa perspectiva. Herodes decapitou a voz profética que o chamava ao arrependimento. Agora, a palavra encarnada simplesmente silencia diante dele. A ausência de resposta é assim intensa de Herodes. Isso traz um peso imenso para o texto. Quer dizer, aquele salão cheio de pompa não era um tribunal avaliando um réu. Era um réu Herodes que estava completamente alheio à sua própria condenação espiritual. Uma inversão total de papéis. Enquanto a gente tem esse silêncio ensurdecedor e, assim, majestoso de Cristo no centro da sala, a narrativa nos mostra, logo em seguida, nos versículos 10 e 11, um contraste quase esquizofrênico. Sim, o ambiente muda drasticamente. De um lado, a paz imperturbável de Jesus.
Do outro, uma cena ruidosa, caótica. A Bíblia diz que os principais sacerdotes e os escribas que estavam ali presentes o acusavam com veemência. E essa veemência dos líderes religiosos tem uma explicação muito lógica dentro da tensão daquele momento. Pensa na psicologia da cena para eles. Eles deviam estar apavorados, né? Exatamente. Eles tinham arrastado Jesus até Pilatos. Quase conseguiram a condenação. Aí, de repente, Pilatos transfere o caso para Herodes. E esses sacerdotes conheciam a imprevisibilidade de Antipas. Eles sabiam que ele era uma raposa. Isso. E aí eles veem Herodes maravilhado no começo, pedindo milagres. O pânico desses líderes religiosos era muito real. Eles deviam pensar, e se Herodes gostar desse homem? E se ele decidir soltá-lo só para contrariar Pilatos? Então o grito deles é desespero puro. Total. Eles precisam gritar, eles precisam garantir que aquele clima de entretenimento não ofusque as acusações de traição política. É a fúria da religião corrompida tentando a todo custo controlar o poder político. Essa fúria contrasta demais com a reação de Herodes quando a frustração finalmente bate nele, porque ele percebe que Jesus não vai fazer nenhum truque de mágica. A festa acabou ali para ele. Não vai ter fogo descendo do céu, não vai ter água virando vinho, nada. A curiosidade frívola dele se esgota rapidinho e logo dá lugar ao escárnio. É o padrão humano, né? Sim. O texto bíblico narra que Herodes, junto com seus soldados, passou a tratá-lo com desprezo, zombando dele. E a forma como eles escolhem fazer isso, lá no versículo 11, carrega uma ironia visual fortíssima. O que eles fazem? A escritura diz que eles o vestiram com um manto luxuoso, ou algumas traduções dizem um traje aparatoso, e o devolveram a Pilatos. Nossa, essa atitude revela tanto sobre a recusa do coração humano em lidar com a verdade. Quando a pessoa carnal não consegue que Deus satisfaça aquelas expectativas de espetáculo, a reação natural é tentar diminuir a Deus. Ridicularizar para não ter que se submeter. Exato. Colocar um manto luxuoso num carpinteiro que está ferido e silencioso era a forma de Herodes dizer, olha, você não é um milagreiro, você é uma piada. Um rei de mentira. O que nos leva a uma reflexão muito profunda sobre como nós, como humanidade, operamos. Para quem nos ouve agora, essa cena é uma metáfora visual perfeita. A gente costuma vestir Deus com as roupas das nossas próprias expectativas distorcidas. A gente cria um Deus sob medida, né? Perfeitamente. Herodes e os guardas queriam ridicularizar a ideia de que Jesus tinha alguma autoridade de verdade. Mas a ironia suprema, a grande reviravolta que a Bíblia nos permite perceber hoje, é que eles achavam que estavam zombando de um rei de mentira. Quando, na verdade... Sem saberem, eles estavam usando vestes reais para cobrir o verdadeiro rei do universo. As roupas de realeza pertenciam a ele por direito eterno, mas foram usadas como um instrumento de escárnio pela cegueira espiritual daquelas pessoas. E o mais triste é que essa cegueira é conveniente. Ao vestir Jesus com esse manto e mandá-lo de volta, Herodes também está executando uma manobra política super evasiva. Ele tira o corpo fora. Literalmente. Ele tinha jurisdição naquele momento, porque Jesus era da Galileia. Se ele não encontrou crime nenhum, o que é o caso pelas leis romanas e judaicas, ele poderia e deveria ter libertado o prisioneiro. Era o dever dele como juiz. Sim, mas o texto mostra que ele se recusa a assumir essa responsabilidade jurídica. Ele transforma um processo de justiça que envolvia a vida de um homem numa simples troca de favores burocrática. Ele empacota o problema em humilhação e devolve para o governador romano. Exatamente. É uma covardia disfarçada de zombaria. E essa devolução cria um efeito cascata que culmina no versículo 12. E esse detalhe, assim, é talvez o mais revelador sobre a natureza do poder corrompido em toda a passagem. Versículo 12 é assustador. O texto bíblico afirma com muita clareza, e eu parafraseio aqui naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Uma aliança improvável. Muito improvável. Essa recusa em participar do jogo de Herodes engatilhou uma reconciliação bizarra. Pilatos e Herodes eram forças em constante atrito. Água e óleo. Exato. Um representava a máquina fria e inflexível do Império Romano. O outro era a raposa local tentando não ser engolida por essa máquina.
havia um histórico longo de desconfiança entre eles. Mas a questão que a gente precisa explorar aqui é como exatamente o simples ato de enviar um prisioneiro de um palácio para o outro dissolve anos e anos de inimizade. Como funciona essa mecânica política? Funciona através da moeda de troca mais valiosa do mundo antigo: o reconhecimento e a honra. Honra? Entendi. Para entender como essa amizade repentina se formou, a gente precisa olhar para os bastidores diplomáticos ali de Roma. Quando Pilatos enviou Jesus a Herodes, porque o réu era galileu, ele fez um gesto público de deferência. Ele validou a autoridade do Herodes. Isso, ele estava reconhecendo a autoridade de Herodes ali em Jerusalém, o que era algo que governadores romanos raramente faziam. Eles costumavam ser bem arrogantes. Isso afagou o ego ferido de Herodes. Afagou muito. E, em retribuição, ao não julgar o caso e devolver Jesus vestido de rei para Pilatos, Herodes comunicou silenciosamente: olha, eu aprecio seu reconhecimento, mas eu defiro a decisão final à sua autoridade superior. É um jogo de cavalheiros construído sobre o sangue de um inocente. Exato. Foi uma dança diplomática perfeita. Eles usaram o Filho de Deus como um selo de paz para as agendas políticas deles. E a teologia por trás desse evento que a Bíblia narra é estarrecedora. É mesmo. Mostra do que o ser humano é capaz. O texto ilustra certinho como o coração humano distante da verdade funciona. Pense, por exemplo, nas alianças geopolíticas modernas. Duas superpotências globais que têm visões de mundo totalmente opostas e estão numa guerra fria. Certo. Elas instantaneamente se unem e formam uma aliança se surgir uma terceira ameaça que possa destruir o sistema de ambas. E a presença de uma verdade absoluta e inegociável, que é Cristo, é essa ameaça. Exatamente. A verdade é tão intolerável para as estruturas de poder humano que obriga forças inimigas a encontrarem um terreno comum. Não importava mais sobre o que o Pilatos e o Herodes discordavam antes. Naquele dia, a inimizade deles foi superada porque eles encontraram algo que ambos podiam desprezar e descartar em conjunto. Eles se uniram no ódio. É a aliança sombria de um mundo fragmentado que só consegue concordância plena quando o objetivo final é rejeitar a Cristo. Isso é de uma profundidade absurda. E ao olharmos para toda essa unidade literária, ali dos versículos 6 ao 12, o panorama espiritual fica muito claro para quem estuda a Bíblia com a gente. A narrativa nos força a reavaliar o que significa estar diante de Deus. Com certeza. O tribunal humano tentou julgar o carpinteiro de Nazaré com pompa, com gritos, com muita politicagem, mas na verdade, através daquele silêncio cortante de Jesus, foi ele quem julgou o tribunal. Foi Deus julgando o homem através do silêncio. Sim. E a Bíblia nos mostra que a salvação, essa proximidade real com o divino, exige muito mais do que mera curiosidade intelectual ou desejo por ver milagres de forma frívola. Exige submissão à verdade. Submissão total. E olha, essa é a lição prática mais dura, mas também a mais necessária para quem acompanha esse estudo. É muito fácil a gente olhar para o passado, apontar o dedo por Herodes e criticar a atitude superficial dele. Muito fácil julgar o personagem histórico. Mas a gente precisa ter a coragem de trazer esse espelho para a nossa realidade atual. Porque nós vivemos na era do entretenimento contínuo. Tudo hoje precisa ser rápido, visual, super impressionante. Se não for espetáculo, a gente perde o interesse. Exato. E o perigo é que essa cultura molda a nossa espiritualidade. O risco de cairmos na mesma frivolidade de Herodes é diário. Quantas vezes as pessoas se aproximam de Deus exigindo que ele resolva os problemas, tipo, num passe de mágica? Como se Deus fosse um prestador de serviços, né? É bem isso. Queremos sinais, queremos o espetáculo do sobrenatural para aliviar o tédio das nossas próprias crises. Mas a gente ignora a palavra que já foi revelada lá atrás e a necessidade inegociável de transformação interior. E a história que a Bíblia relata aqui é um aviso vital pra gente. Um aviso que ecoa até hoje. Quando a gente clama pelos céus exigindo respostas e grandes espetáculos, e tudo que vem de volta da parte de Deus é o silêncio, a gente precisa parar tudo e se perguntar: será que estamos buscando um Senhor a quem desejamos nos submeter de verdade ou apenas um mágico para nos entreter? Porque o silêncio de Deus pode não ser ausência, pode ser a evidência terrível de que a verdade já foi dita e nós simplesmente escolhemos não ouvir.
Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.